Olá, se vocês já assistiram aos infográficos referentes à evolução das constituições brasileiras e depois uma linha do tempo da educação nacional, é hora de entrar agora no assunto da aula propriamente dito, quer dizer, o sistema educacional brasileiro. O sistema educacional brasileiro, ele é composto por vários aparatos legais e o principal deles é a Constituição, que foi promulgada, como vocês já viram nas apresentações anteriores, em 1988. Além disso, temos a Lei das Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que foi sancionada em 1996, e dela decorreram então outras leis e infraleis, como o Plano Nacional de Educação, que é uma lei, a última delas publicada em 2014, com vigência decenal até 2024, as diretrizes curriculares nacionais, que são pareceres, que são instruções do Conselho Nacional de Educação. Há uma legislação específica para a educação à distância no nosso sistema educacional e também recomendações sobre avaliações. A organização do sistema educacional brasileiro, então, vai ter uma série de aparatos legais que é formado pelas leis que regulam a organização, organizam, né, o sistema educacional e também por infraleis de outros atos, né, pareceres, recomendações, deliberações, instruções, informações, etc. Como é que funciona todo esse aparato em nível nacional? É claro que tudo está contido, está baseado no que determina a nossa Constituição. A Constituição, então, determina que o sistema educacional brasileiro seja constituído por uma lei de diretrizes e bases, e essa lei de diretrizes e bases, então, regulamenta todo o aparato educacional do país em consonância com aqueles 10 artigos da Constituição que tratam sobre educação. E a LDB estabelece 3 sistemas de educacionais no país. Um sistema federal, os sistemas educacionais dos estados e do Distrito Federal e os sistemas municipais, quando os municípios, e há municípios que não fizeram isso, mas quando os municípios estabeleceram um sistema do próprio município. Esses entes federados são autônomos e, em princípio, não há uma relação hierárquica entre eles, ou seja, eles devem trabalhar em harmonia e em sistema de cooperação. Bem, obviamente, se o sistema federal, então, tem regulamentação inicial a partir da Constituição, os sistemas estaduais vão respeitar as respectivas constituições dos estados a que pertencem. E nos municípios, os municípios não têm uma Constituição, mas têm uma lei orgânica, então os municípios são regidos por essa lei orgânica e os sistemas municipais têm então que respeitar as determinações dessas leis orgânicas do respectivo município. Além da LDB, influencia o Sistema Nacional de Educação como um todo o Plano Nacional de Educação. O primeiro deles, apesar de estar previsto na LDB e depois ser uma emenda da Constituição e, portanto, também previsto na Constituição, o Plano Nacional de Educação tem vigência decenal e o primeiro deles dessa nova fase foi iniciado em 2001. Teoricamente, deveria abranger 2001, 2010, 2011, mas o segundo só foi aprovado em 2014 e é o que está em vigência até 2024. Além do PNE, Plano Nacional de Educação, nós temos outras leis que vão regulamentar, que vão detalhar o que explicitam os artigos da nossa LDB. Temos também as diretrizes curriculares nacionais, que são instrumentos infralegais, né, que não são leis, mas são documentos que têm regulamentam, né, a educação como um todo, e elas vieram em substituição ao que existia no caso do ensino superior, eram currículos
estabelecidos pelo MEC, e os currículos tinham não só as disciplinas que os cursos deveriam ter, mas também a quantidade de horas que que cada uma dessas disciplinas tinha que ter. As diretrizes, como o nome diz, estabelece simplesmente diretrizes curriculares nacionais para cada curso de graduação, mas também estabelecem diretrizes curriculares nacionais para toda a educação básica, ensino fundamental, ensino médio e, mais recentemente, também educação infantil. Há também, como apoio às determinações legais dos sistemas de ensino, um censo da educação nacional que foi sendo estruturado a partir dos anos 90, porque a dispersão das informações sobre a educação era de tal ordem que nós não sabíamos exatamente até o início dos anos 90 qual era o tamanho exato do nosso sistema e qual a abrangência e era a cobertura que esse sistema tinha em cada um dos estados da federação. Então, o censo passou a ser anual e agora, com bastante sofisticação e bastante precisão, porque se baseia no CPF dos estudantes, ele consegue não apenas determinar a quantidade muito mais precisa de estudantes, mas também de professores, de escolas, de cursos que existem pelo país como um todo. E, finalmente, o sistema, a LDB, se baseia muito numa liberdade, numa flexibilidade curricular, mas em avaliações de estado, avaliações de grande monta, que vão retroalimentar o sistema para que ele possa, então, evoluir. A ideia da avaliação é essa, em termos legais, porque a partir do momento que você dá uma flexibilidade maior, essa liberdade de desenvolvimento dos cursos e das aulas acaba podendo gerar uma diversidade muito grande, e a avaliação então vem para tentar garantir que o sistema seja algo uno e nacional. Cada ente federado possui um conselho respectivo para o seu sistema educacional. Então, o sistema federal tem o Conselho Nacional de Educação, os sistemas estaduais têm os conselhos estaduais de educação, e quando o município tem um sistema municipal, ele tem também, então, o Conselho Municipal de Educação. Além de ser um órgão de assessoria e de regulamentação do sistema educacional em cada ente federado, no caso do Conselho Nacional de Educação, ele também tem algumas atribuições em nível nacional, como, por exemplo, a edição das diretrizes curriculares nacionais e a proposição de esquemas e sistemas de avaliação e assuntos relacionados ao Plano Nacional de uma forma mais genérica. Bem, alimentam os sistemas federais, estaduais e municipais e regulamentam esses sistemas os decretos do Poder Executivo de cada um desses entes, né? Então, sistema federal, decreto do presidente; sistemas estaduais, decretos dos governadores; e sistemas municipais, decretos dos prefeitos. Além de tudo, há portarias do ministro, no caso federal, portarias dos secretários estaduais ou municipais, nos casos dos estados e municípios. E esses decretos e portarias, então, vão regulamentar o funcionamento e dar outras diretrizes mais específicas para cada um desses sistemas. Além disso, os conselhos emitem regulamentações específicas que vão, então, gerenciar toda essa parte educacional, que vai acabar interferindo diretamente nas instituições de ensino de cada um dos sistemas. Essas instituições, obviamente, são formadas por profissionais da educação, e aí entenda-se professores, funcionários de toda a ordem que gerenciam e que administram a escola como um todo, e, obviamente, alunos e a comunidade externa que participam, direta ou indiretamente, do desenvolvimento dessas escolas. Cada uma delas terá, então, um estatuto e um regimento em conformidade com a legislação do respectivo sistema,
E esses estatutos e regimentos vão gerar, então, um plano de desenvolvimento institucional, principalmente para as instituições de ensino superior, as instituições, as escolas, né, da educação básica, normalmente têm um regimento que é mais comum a todo o sistema de ensino, mas esse plano de desenvolvimento institucional no ensino superior para cada instituição, ele acaba levando, então, a um projeto pedagógico institucional que pode variar de instituição a instituição, que no caso das escolas de educação básica, como eu falei, são mais genéricos para aquele sistema, e cada curso terá então seu projeto pedagógico, que será o arcabouço de informações e de organizações inerentes ao curso e que vai determinar todas as etapas que aquele curso terá para garantir uma boa formação dos estudantes que dele participarem. Bem, continuando, a quem pertence cada sistema, então, segundo a LDB? Que instituições pertencem a quais sistemas, né? Então, a LDB determina o seguinte, que pertence ao sistema federal, obviamente, todas as instituições e órgãos mantidas pelo governo federal. As universidades federais, as escolas federais de ensino de educação básica, os institutos federais de educação, né? E também todas as instituições de ensino superior privadas. Então, todas as faculdades, universidades, centros universitários privados também respondem diretamente e pertencem ao sistema federal. Quem pertence aos sistemas estaduais e do Distrito Federal, às instituições e órgãos criadas por esses entes federados. Então, USP, Unicamp, Unesp, Univesp, Centro Paula Souza são instituições criadas pelo Poder Público Estadual de São Paulo e, portanto, são ligados ao sistema estadual de ensino. Todas as escolas estaduais, obviamente, também. Além disso, todas as escolas de educação básica privadas também pertencem ao sistema estadual, além das instituições de ensino superior criadas pelos municípios. São Paulo tem cerca de 30 instituições que foram criadas pelos municípios e criadas como faculdades, escolas de nível superior, e que depois da Constituição de 1988 foram incorporadas como instituições públicas, mesmo que, na ocasião, já cobravam taxas para funcionar e puderam, então, segundo determina a própria Constituição de 88, continuar cobrando, mas mantendo a natureza pública até então existente. A partir de 88, só é público aquilo que é gratuito. Finalmente, os sistemas municipais têm as instituições e órgãos municipais, então as escolas municipais de educação básica, de educação infantil, e também todas as escolas de educação infantil privadas. Então, o sistema municipal, quando existente, é responsável por essas instituições. É claro que, se ele não existir, essas instituições ficam atreladas ao Conselho Estadual correspondente. Bem, isso está determinado nos artigos da LDB 16, 17 e 18, que dão, então, a abrangência de cada um dos sistemas. E a LDB organiza a educação em dois grandes grupos, em dois grandes níveis: a educação básica e a educação superior. Anteriormente, essa organização se dava em três níveis, né? Primeiro grau, segundo grau e terceiro grau. Agora temos apenas dois, desde 96. Educação básica, que vai do 0 aos 17 anos, e educação superior, para quem tiver concluído a educação básica. São obrigatórios, então, estudos a partir, já previsto na Constituição, a partir de emendas que foram feitas aí nos anos 2000, desde a pré-escola, quer dizer, a partir dos 4 anos, o ensino passa a ser obrigatório. Então, crianças com 4 a 5 anos vão fazer a pré-escola, porque aos 6 anos elas iniciam o ensino fundamental, agora de 9 anos, e dos 6 aos 14, portanto, se a criança tiver em fase de desenvolvimento adequada, ela fará o ensino fundamental. E, posteriormente, uma vez terminado o ensino fundamental de 9 anos,
terá mais 3 anos que correspondem, então, ao desenvolvimento do ensino médio, que ocorre na faixa etária dos 15 aos 17, quando, obviamente, esse jovem estiver com a escolaridade na idade correta. Essas etapas, como eu disse, são obrigatórias pela Constituição, mas além disso, a educação básica tem a educação infantil, que vai do 0 aos 3, 4 anos, e essa educação infantil, apesar de dever ser garantida a todos os cidadãos, não é uma etapa obrigatória, ficando então à família a opção ou a necessidade de que os seus filhos, né, participem dessa educação infantil. E a segunda, antes de falar do ensino superior, há uma especificidade no nível médio, porque ele pode desenvolver o ensino preparatório para curso superior e para terminar a formação do cidadão, que é uma das funções, né, da educação básica, formar o cidadão, e também ele pode preparar para o exercício de profissões técnicas. Então, o ensino médio pode ser atrelado, pode ser concomitante, ou pode constar, né, de preparo para exercício profissional. Perdão. E essa educação profissional pode se dar de duas maneiras. Ou subsequente, quer dizer, a pessoa termina o ensino médio propedêutico comum, né, sem formação técnica, e aí ele faz uma formação técnica que é cursada em 3 a 4 semestres depois que ele já concluiu o ensino médio. Isso vai depender, obviamente, do tipo de formação técnica desejada. E o desenvolvimento também pode se dar de forma articulada. Quer dizer, ele se dá concomitante ao ensino médio, então o aluno normalmente cursa o ensino médio propedêutico no período da manhã, da tarde ou da noite, e o ensino técnico num outro período. Há duas matrículas, uma para o ensino médio e uma para o ensino técnico, e isso pode ocorrer na mesma escola ou em escolas diferentes. Ele pode fazer o ensino médio numa escola estadual e fazer o ensino técnico numa escola estadual também, mas, por exemplo, do Centro Paula Souza, ou numa escola privada, sem nenhum problema. E também o desenvolvimento articulado pode se dar de forma integrada, quer dizer, o aluno faz simultaneamente, com uma única matrícula, as duas formações, a formação propedêutica e a formação técnica. Simultaneamente, quer dizer, em espaço de tempo um pouco maior, obviamente, para dar conta das cargas horárias necessárias para a formação do colegial, do ensino médio comum, e também da formação técnica, que normalmente tem 800 a 1.200 horas, e, portanto, a duração acaba sendo de 3 a 4 anos e não apenas 3 anos, como é o normal das formações de ensino médio propedêutico. Em termos de educação superior, segundo a LDB, há uma regulamentação que coloca a educação superior com possibilidade de 4 tipos de desenvolvimento, tipos de cursos e programas. O primeiro deles, que eu vou salientar, é o curso sequencial. Cursos sequenciais são cursos com até 2 anos de duração, 1.600 horas de atividade, até isso, né? E a ideia da sua criação foi a formação no sentido de garantir que um determinado campo do saber fosse contemplado, e um campo que não necessitasse 4, 5 anos de formação. Também foi concebido para garantir cursos de reciclagem. Então, uma pessoa formada há muito tempo numa área em que o desenvolvimento do conhecimento, especialmente em função das novas tecnologias, né, tenha ocorrido, ela pode voltar à escola e realizar uma sequência de disciplinas que a coloque novamente a par dos avanços da área em que ela teve a formação. Isso não foi muito bem aceito, especialmente nas instituições públicas, mas a ideia era fazer algo
no estilo dos cursos dos colleges americanos, né? Onde eu tenha, por exemplo, o desenvolvimento voltado para uma determinada área, por exemplo, a área de humanas, a área de exatas, a área de biológica, a área da saúde, e que esse conhecimento fosse quase que um ciclo básico que possibilitasse outras formações depois diversificadas em cursos de graduação. Essa seria uma outra forma de se apropriar de uma maneira bastante interessante do que a legislação possibilita com os cursos sequenciais. Quer dizer, eles equivaleriam a ciclos básicos ou elenco de uma sequência de disciplinas comuns a várias formações em graduação. Tá? Como eu falei, isso não foi muito bem aceito, em especial pelas instituições públicas, e até hoje há uma certa confusão de que o egresso desse curso seja um egresso de curso superior. Há instituições que acreditam que isso não é verdade, o que é ilegal. Curso sequencial é curso superior, mas não é curso de graduação, não leva ao grau acadêmico, apesar de representar 2 anos de escolaridade superior e certificar essa escolarização. Tá? Então, para fins, por exemplo, de promoção, se uma pessoa tem trabalho numa área em que se exige para uma promoção um curso superior, ela terá um curso superior realizado se fizer um curso sequencial. Entretanto, se a promoção exigir um curso de graduação, ela não poderá concorrer, porque o curso sequencial é superior, mas não de graduação. Não sei se está clara essa diferença. A lei também prevê cursos de extensão, que são cursos sem duração específica e que normalmente têm de 4 a centenas de horas aí, e que vão abordar certos aspectos de um determinado, de algo, né? Que pode ser atualização, que pode ser formação em um determinado campo muito específico do saber. Esses cursos de extensão existem há muito tempo e podem ser também cursos que não sejam cursos superiores. Eu posso fazer um curso profissional de nível em que não se exija, né, o diploma de ensino médio, e esse curso será um curso de extensão, mas aí não será um curso superior. Para ser curso superior, o pré-requisito para a sua realização tem que ser ter o ensino médio concluído ou ter a educação básica completa. A terceira possibilidade são os cursos de graduação, que são os cursos que antigamente eram sinônimo de educação superior. Então, todo curso de graduação é curso superior, mas, como acabei de dizer, nem todo curso superior é curso de graduação. Os cursos de graduação são tradicionais, existem aí desde a época do Império, e são aqueles cursos que formam, né, os advogados, os engenheiros, os médicos, os profissionais ligados às ciências, às artes, à cultura, às letras, à filosofia, etc, etc, etc. Tá? Tem variação de 2 a 6 anos, porque há formações em que a quantidade de atividades curriculares necessárias para garantir os conhecimentos daquela área são maiores e, portanto, requerem um tempo maior de formação. Isso não quer dizer que um médico que estuda 6 anos seja melhor do que um engenheiro que estuda 5. São profissões diferentes, são cursos diferentes, com necessidades formativas diferentes. Fosse assim, um regente que estuda 6, 7 anos para se formar seria a profissão mais importante, o que, apesar de ter a sua importância social, ela partilha essa importância com as demais profissões. Então, um regente não é mais do que um filósofo, que não é mais que um engenheiro, e assim por diante. São profissões e carreiras diferenciadas e, portanto, com durações de formação diferenciadas também. Toda graduação, como o nome diz, leva ao grau acadêmico. Então, requer colação de grau, onde o formado faz um juramento sobre a sua conduta ética, sobre o desempenho da sua profissão
de forma digna, de forma ética, de forma competente. As atividades curriculares realizadas em cursos sequenciais e cursos de extensão, desde que previstas no projeto do curso de graduação, podem ser nele aproveitadas, podem ter a sua equivalência, o seu aproveitamento de estudos concedido. Atualmente há uma certa confusão e um aproveitamento de estudos de disciplinas ou de formações especialmente realizadas em cursos técnicos para cursos de graduação. No meu entendimento, isso é equivocado, uma vez que os cursos técnicos têm a formação, né, na educação básica. E a educação superior, ela pode aproveitar as atividades curriculares realizadas sempre no ensino superior. Perdão. Há sim a possibilidade de aproveitamento via exame de proficiência, né? Então, por exemplo, a proficiência ela vai determinar se uma pessoa está com os conhecimentos, com as competências necessárias para o desempenho ou para a consolidação de um determinado conteúdo curricular. Então, exemplo, há cursos de graduação que têm disciplinas de inglês, disciplinas de espanhol. E há pessoas que viveram em países de língua inglesa ou de língua espanhola e que são proficientes nesses idiomas. E, portanto, podem demonstrar isso, seja a partir das competências adquiridas em termos de escrita, em termos de compreensão oral, escrita desse idioma, e esses exames podem, então, conferir, né, uma proficiência nesses conteúdos e, portanto, a dispensa do aluno de sua realização. Seria o que a lei determina como experiência de aproveitamento, de experiências profissionais adquiridas. Uma pessoa que trabalha com computação, muitas vezes vai ter conhecimentos na área de computação maiores do que uma disciplina introdutória de computação ou de informática em muitos cursos de graduação. E o tanto que isso pode ser medido em termos de proficiência, seja a partir de exames práticos, teóricos, teórico-práticos, é que vai possibilitar esse aproveitamento de estudos, seja ele ligado ao exercício profissional, seja ele ligado à prática, à vivência da pessoa, seja ele decorrente de um curso realizado na educação básica. Então, os exames de proficiência devem ser realizados para garantir essa correspondência de conhecimento entre educação básica e educação superior, ou entre educação realizada na vida e a educação escolar de nível superior. Parênteses fechado, a graduação se segue à pós-graduação. E, portanto, as pessoas graduadas podem pleitear, podem se inscrever e podem prestar concursos para ingresso em cursos de pós-graduação, que também tem duração variável em função da sua abrangência ou do tipo de formação que essa pós-graduação vai ensejar. Em termos de tipos de curso, na graduação eu vou ter cursos de bacharelado. Esses cursos vão ter de 3 a 6 anos, como eu falei, então, prazos variáveis, né? E essa duração vai ter como característica, vai ter como meta a formação de um bom profissional naquela área do conhecimento, né? Eu vou ter os cursos de licenciatura, que são graduações específicas para a formação de professores para a educação básica e, portanto, normalmente ligadas àquelas atividades curriculares do ensino básico, né? Então, eu vou ter licenciado em matemática, em física, em química, em ciências, em biologia, também em artes, também em filosofia, história, geografia e assim por diante. E, finalmente, as graduações tecnológicas ou cursos tecnológicos, que são cursos que existem desde aí
da reforma universitária dos anos 60, 68, 70, e que formam profissionais mais focados e, portanto, são cursos que têm uma duração normalmente menor do que aqueles de bacharelado e de licenciatura. Então, por exemplo, a área de computação pode formar um bacharel em computação, em ciência da computação, que é um profissional generalista, normalmente, da área de computação, e eu vou ter cursos de tecnologia na área de redes de computadores, na área de banco de dados, na área de segurança da informação, na área de análise e desenvolvimento de sistemas de informação e assim por diante. Então vejam que a formação superior da graduação tecnológica ela é muito mais específica e é por isso que esses cursos podem ser mais rápidos do que bacharelados da mesma área. São equivalentes? Não, não são equivalentes. O cientista da computação tem características que o tecnólogo de alguma das formações ligadas à informática não tem, e vice-versa. Né? A rigor, eu posso ter um tecnólogo em transporte terrestre que vai ter conhecimentos dessa área maiores do que um engenheiro civil. Mas o engenheiro civil terá outros conhecimentos da área de engenharia que esse tecnólogo, obviamente, não terá. Essa é a diferença mais acentuada. Se diz que o tecnólogo é educação profissional, isso é falso, quer dizer, não é falso, porque o tecnólogo é também uma formação profissional, mas o bacharel também é, o licenciado também é. Então, dizer que a educação profissional se restringe em nível superior à formação tecnológica é diminuir a abrangência da educação profissional, porque toda educação superior de graduação é educação profissional, já que forma os profissionais daquelas profissões previstas em lei. No caso da pós-graduação, a divisão é um pouco mais complexa e tem duas grandes vertentes. Os cursos de pós-graduação, também conhecidos até mais frequentemente como pós-graduação lato sensu, que são cursos de aperfeiçoamento ou de especialização, que têm aí 180 ou 360 horas no mínimo, respectivamente, e os programas de pós-graduação ou a pós-graduação estrito sensu, que conduz a um título, né? Um título de mestre ou de doutor. Aqui as durações aproximadas, né, de 1 a 3 anos para mestrado, de 3 a 5 anos para doutorado. Houve um momento aí, há uns 10, 15 anos atrás, em que as formações em doutorado eram incentivadas para serem realizadas diretamente, sem haver a formação de mestrado anteriormente. Eu, particularmente, não acho uma boa ideia, seja porque o mestrado ele pode garantir um título num período mais curto, e, além de tudo, ele vai ser uma apropriação em que a orientação é muito importante. E o doutorado já vai ser realizado por pessoas que, por terem a experiência do mestrado, já terão uma autonomia maior na sua própria formação, garantindo, então, dois níveis, né, de títulos diferenciados e, no meu entendimento, ambos necessários para uma formação mais completa desse pós-graduando. Mais recentemente, essa prática tem sido novamente desaconselhada e os mestrados têm durado aí normalmente 1 a 2 anos e não mais 3 anos, e os doutorados não muito mais do que 3 anos. São as duas formações, os dois títulos exigidos, um dos dois, né, para exercício do magistério em nível superior, mas a lei admite o curso de especialização também, já que quando a lei foi promulgada, foi sancionada em 1996, ela não existia no país, né, um número de titulados com mestrado e doutorado suficiente para dar conta de todo o ensino superior que estava em expansão. No meu entendimento, São Paulo já garante isso, né? Apesar de que, em algumas atividades curriculares muito específicas, há especializações que são
bastante importantes para a formação aí desse profissional de nível superior. Mas o ideal seria, então, a defesa, né, de uma dissertação ou de uma tese em programas de mestrado e doutorado. E, finalmente, em São Paulo, principalmente, há um grande número de estágios ou de trabalhos de pós-doutoramento. Então, uma pessoa que faz esse projeto de pós-doutoramento, de pós-doutorado, que a rigor seria qualquer atividade desenvolvida após o doutorado, né? Mas agora sob a supervisão de um grupo de pesquisa, ou um pesquisador extremamente importante naquela área, naquele domínio, né, em que a pessoa atua, e esse estágio pós-doutoral tem levado erroneamente as pessoas a se autodenominarem pós-doutoras, né, como se o pós-doutorado fosse um título. Não, pós-doutorado não é um título, mas é um desenvolvimento, né, de conhecimentos inéditos, normalmente, por uma pessoa que tem o doutorado, não orientada, mas supervisionada por alguém de extrema competência naquela área e que vai garantir, então, que a autonomia que essa pessoa tenha no desenvolvimento de conhecimento novo seja ampliada e seja aprofundada, seja lapidada, seja ainda mais aprofundada e melhorada. Tá? Em São Paulo existe ainda o título de livre docente, que é obtido a partir de uma tese ou de requisitos aí que as universidades públicas acabam tendo, e esse título, mais no estado de São Paulo, é requisito para acesso a uma série de outras funções universitárias. Bem, basicamente é isso que eu tinha a dizer. Espero que tenha sido claro e espero principalmente que vocês complementem esse assunto fazendo a leitura, né, do capítulo correspondente ao sistema educacional brasileiro do livro que está na bibliografia sugerida para vocês. Muitíssimo obrigado e fico à disposição. Um abraço e até breve, quem sabe presencialmente.